Vamos gravar, estamos gravando. Módulo de encorajamento. Início hoje, o tema Grandes Conquistas. E o dia de hoje traz uma grande conquista para você. Conquistando a mim mesmo. Vamos dizer isso? Diga, conquistando a mim mesmo. Você vai sair daqui hoje conquistado por Jesus Cristo e conquistando você para a glória de Deus. Amém? Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Diga com fé, prossigo para conquistar. Vamos orar, porque grandes conquistas estão batendo a sua porta. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus justo, Deus real, Deus maravilhoso, nós temos acesso ao trono da Tua graça, Senhor. Pelo derramar do Teu sangue, um caminho novo foi nos aberto. E agora nós vamos por este caminho acessar o trono da graça, o trono da provisão, o trono da felicidade, da paz, da alegria. Oh Deus, tudo que Tu estabeleceste para um povo ser feliz nesta terra, para herdar as mais de 7.000 promessas, nos está disponível, Senhor. É por fé, é pela graça, Senhor, que nesta noite nós nos reunimos aqui para entendermos acerca das conquistas, das grandes conquistas que o Senhor quer que realizemos em nossa vida. Há muito para acontecer daqui até o final deste ano. E este povo, esta igreja, não deixará escapar as oportunidades, mas vai se agarrar, Senhor, às possibilidades. Vai aprender a Tua palavra no que tange a conquistar. E vai praticar. E vai depois ver a Tua glória manifestada em cada área da vida. Ajuda-nos hoje, Pai, nestas conquistas que estão por vir. E prepara-nos para Te glorificar em todo o tempo. Para a glória do Teu nome, o Teu povo diz amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, escolhidos, predestinados para a salvação, chamados, justificados, glorificados, geração santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus filhinhos na fé. Nós vamos, durante este módulo de encorajamento, nestas 5 noites maravilhosas que se iniciam hoje, aprender do Pai como conquistar. Diga, como conquistar. O apóstolo Paulo, ele diz na palavra que lemos, prossigo para conquistar. Prossigo para conquistar. Eu quero que todos nós, a partir de agora, estejamos com este pensamento e com este sentimento ativado. Prosseguimos para conquistar. Diga, prossigo para conquistar. De novo, prossigo para conquistar. Então nós estamos vendo aqui um movimento. Nós vamos prosseguir, nós vamos seguir, prosseguir em busca de coisas a serem conquistadas. Amém? Durante estes dias, Deus nos dará estratégias, Deus mostrará caminhos novos, Deus nos impulsionará a avançar, Deus nos consolará na nossa caminhada, Deus cuidará dos nossos sentimentos, Deus nos fará esquecer o passado definitivamente, Deus nos levará a conquistar coisas que jamais imaginamos que pudéssemos conquistar. Então, eu lhe aconselho a não perder nenhuma noite, até quinta-feira, a se soltar nas mãos de Deus, porque Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Aliás, eu quero começar esta mensagem de Deus para o seu coração, e afirmando que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus não faz as coisas por acaso. Você não é um acaso. Amém?
Deus planejou o seu nascimento antes mesmo que você fosse concebido. Deus lhe escolheu, Deus lhe criou, Deus colocou você no soberano tempo dele, nesta terra, para cumprir um propósito. Veja isso no Salmo 139, versículos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isto é a sua história. Você está aqui cumprindo um propósito de Deus nesta terra. E você precisa saber que Deus nunca comete equívocos. Vou repetir. Deus nunca comete equívocos. Você não é um equívoco de Deus aqui na terra. Você faz parte de um plano divino, pré-ordenado. E Ele está cumprindo este plano na sua vida. Na Bíblia toda, nós não encontramos uma passagem sequer em que Deus tenha errado. Em que Deus tenha dito, opa, você vai me desculpar, hein? Eu me enganei, eu me equivoquei. Não há. Não há uma passagem em que Deus tenha errado. Então pense comigo. Vamos refletir em algumas coisas. Não é verdade que se Deus quisesse, Ele teria criado você lá no século X? Você já pensou? Ou no século XV? Ou no século XVIII? Ou no XIX, quem sabe? Se Deus quisesse, Ele poderia ter criado você neste tempo? Poderia? Amém, mas Ele não quis. Você também poderia ter nascido em qualquer época antes de Cristo. Já pensou você ter nascido em qualquer época antes de Jesus nesta terra? Mas, igreja, por algum motivo, Ele quis que você nascesse e vivesse agora, nestes tempos, nestes dias. Ele tem um propósito e um plano para você. Deus tem um propósito e um plano para você. E você tem que começar a acreditar e a dizer isto. Levante uma das suas mãos e diga, Deus tem um propósito e um plano para mim. Amém. Se Ele quisesse também, Ele poderia ter colocado você em outro lugar. É verdade ou não é? Deus poderia ter colocado você em outro país. Você poderia estar vivendo no leste europeu. Você poderia estar vivendo no Iraque, na Bósnia. Você poderia estar vivendo em Israel, na África. Você poderia não falar português. Você poderia estar vivendo em outro lugar, falando uma outra língua. Quem sabe falando húngaro ou japonês. Deus pré-selecionou também a cidade onde você está morando agora. E Ele não colocou você apenas em qualquer parte da cidade. Ele o colocou exatamente onde você reside. Onde você mora. E tem mais. De todas as igrejas onde Ele poderia ter plantado você, Ele colocou você na Cristo Vive. Este Deus é um Deus de propósitos. É um Deus de planos perfeitos. Veja, de todos os lugares do Brasil, Ele escolheu para você que você estivesse nestes dias, neste módulo de encorajamento, bem aqui nesta igreja. Eu acho isso tudo um milagre da soberana vontade de Deus. Em Atos 17, 26, diz assim, de um só
fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, amados, Deus previamente estabeleceu tempos, eras, épocas, pessoas, limites, tudo. Deus não comete erro algum. Deus tem um plano. Diz Efésios 2:20, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tudo foi preparado por Deus de antemão. Você não é um acaso. Você não é um acidente. Você não é um equívoco. Você foi preparado por Deus de antemão para estar exatamente onde você está hoje. Tem mais. Deus preparou toda a nossa trilha antes que nós pudéssemos andar nela. Deus tem um plano para todos e Deus tem um plano individual para cada um de nós. E é nossa responsabilidade descobrir que plano é esse. E ao descobrir esse plano, andar nele. Deus escolheu você com um propósito bem específico. Deus não está confuso a seu respeito. Deus tem um plano específico a seu respeito. Amém? Se Deus não tivesse um propósito para você, e se Deus não quisesse que você o realizasse, Deus não teria feito você nascer. Ponha isso na sua cabeça. Deus não o teria criado se ele não tivesse um propósito e um plano para a sua vida. Portanto, foi Deus quem escolheu você e designou você para viver uma vida frutífera. De modo que você não deve se satisfazer com menos, com uma vida medíocre. Você tem uma vida para viver nesta terra. Invista nesta vida com sabedoria. Não desperdice a sua vida, nem faça mau uso dela. Você só tem uma. Você só tem uma vida. Não, bispa, mas eu venho de uma família, eu venho de um lugar onde eu aprendi que eu tive vidas pretéritas, que eu vou voltar, que eu estou me aperfeiçoando. Não acredite nesta mentira do diabo. Você veio com uma vida para cumprir um plano e um propósito perfeitos e definidos por Deus nesta terra. Você só tem uma vida, não pode gastá-la nem desperdiçá-la. Diz isso em Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então é uma vida só. Diga uma vida só. Pare por um instante e pergunte a si mesmo, por que razão você acha que Deus o criou? Por que Ele o colocou onde você se encontra agora? Deus não comete enganos. Deus não comete erros. Você foi designado para uma atribuição especial durante a sua estada na terra e você tem que cumprir aquilo para o que Deus o enviou. Amém? Então, a partir deste conhecimento, você percebe que você tem um alvo, porque você tem um desígnio de Deus para cumprir. Você tem um propósito. Você tem que cumprir e andar nesse propósito. Então agora você sabe que você tem um alvo, ou alvos colocados por Deus em sua vida, e você deve fazer como o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não importa se até hoje você não entendeu nada do seu caminhar nesta terra. É deste conhecimento para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Há um alvo, para o prêmio, lá tem um prêmio, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Deus me revelou já há algum tempo que muito antes de nós partirmos para alguma conquista,
E nós todos temos alvos, sonhos. Ficamos aqui 4 cultos falando de sonhos, de como sonhar, sabe, deixar Deus alargar os nossos pensamentos, pensar maior, pensar grande, ainda que comecemos pequeno. Deus está me dizendo que para partirmos para alguma conquista, algum sonho em nossas vidas, há uma grande conquista, primeiro, que Deus espera que façamos. Que talvez seja a maior conquista da história da nossa vida. É a conquista de nós mesmos. Há pessoas que até partem para conquistar coisas, mas se frustram na caminhada. Por que se frustram? Porque não é porque não conquistam coisas, é porque não conquistaram a si mesmas. Há pessoas que têm muito dinheiro, você deve conhecer, saber de casos, pessoas que têm uma família completa, pessoas que têm bem-estar, pessoas que são saudáveis, pessoas que têm, sabe, proeminência na terra, mas elas não são felizes. Elas não estão bem, elas ainda se sentem desajustadas. Porque essas pessoas talvez tenham conquistado coisas exteriores, coisas aparentes, mas não tenham conquistado a si mesmos. Há pessoas que podem conquistar coisas, mas elas podem se frustrar se elas não aprenderem a se conquistar. Nós vamos hoje aprender a conquistar a nós mesmos. Porque sem esta conquista, e eu creio que sem esta grande conquista, nenhuma outra conquista fará sentido ou terá o gosto de um alvo alcançado, de um alvo atingido. Antes, eu quero que você compreenda bem o que significa conquistar, porque nós vamos trabalhar durante estes dias com estes conceitos. Nós vamos conquistar a nós mesmos hoje, aprender como fazê-lo. Amanhã vem uma outra conquista, terça uma outra, quarta outra e quinta outra, conforme Deus vai nos dando conhecimento. Então, eu coloquei no telão, pedi para os nossos amados colocarem aqui o que é conquistar. Eu gostaria que você gravasse isso, guardasse isso. São várias definições no dicionário, todas elas envolvendo o ato da conquista, de conquistar. Do latim, conquistare. Conquistar significa submeter pela força de armas. Ou seja, existem conquistas que vão exigir de nós armas, estarmos armados para conquistar. Conquistar também é vencer. Às vezes, para conquistar, você é obrigado a passar por lutas, por guerras. E quando você vence, você tem uma conquista. Conquistar também é subjugar, submeter, adquirir algo à força do trabalho. É uma conquista. Nós lemos aqui o testemunho do Kleber. É uma conquista. A força do trabalho, algo foi conquistado. Conquistar também é alcançar, granjear, adquirir, ganhar. Às vezes, a gente conquista amizades. Há um esforço, há um empenho. Amizade, amor de alguém, a simpatia de outro. Conquistar também é obter a simpatia de alguém. Quantas pessoas, às vezes, gostariam da nossa amizade, da nossa atenção? E, às vezes, fazem alguma coisa para ter a nossa atenção, para ganhar a nossa amizade, para ter a nossa confiança. Isso é uma conquista também. Conquistar também é tomar terra à força de armas. E o Senhor tem para cada um de nós uma terra prometida, que você vai descobrindo à medida em que você vai caminhando com Cristo nesta terra. Também é atrair. Existem conquistas que elas dependem da atração. Você chamar para si a atenção. Atrair. Seduzir. Triunfar. Então, observando, nós vamos deixar aí um pouquinho no telão, observando a definição de conquistar, nós vamos percebendo que não existe conquista sem movimento. Este é o ponto básico do nosso módulo. Não existe conquista sem movimento. Ou seja, parado, sem ação, sem movimento, sem misturar a fé a uma atitude.
Fé todos nós temos. Mas sem misturar a fé a uma atitude, não há conquista nenhuma. Então, tudo que a gente quer conquistar, a gente vai ter que pensar primeiro em como nós vamos nos movimentar. Existe um movimento, existe uma ação. Senão, não há conquista. Ação pode gerar uma conquista. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Então, assim, não existe conquista sem movimento. Não existe conquista sem ação. Não existe conquista sem participação ou envolvimento pessoal. Então, amados, se Deus nos preparou um ano de 2007, um ano de grandes conquistas, palavra profética do nosso apóstolo. Se Deus preparou um módulo de encorajamento de 5 noites para falar conosco sobre grandes conquistas, Ele também nos capacitou para agir, para participar, para nos movimentar, para nos envolver. E Ele disse mais, que nós seríamos invencíveis em nossas conquistas. Você está recebendo isso? Isso significa que quando nós decidirmos conquistar alguma coisa, nós iremos verdadeiramente conquistar a força do nosso trabalho e do nosso empenho. Não existe conquista sem empenho. Vamos dizer isso? Diga, não existe conquista sem empenho. Então assim, o que é que você quer conquistar? Porque até a semana passada eu estava perguntando, o que é que você deseja? O que é que você quer sonhar? O que é que você está sonhando? Agora vai deixar de ser sonho para ser uma realidade na sua vida. Para o sonho virar realidade, nós vamos agir, nós vamos nos movimentar. Porque Deus já tem aquilo que nós sonhamos realizado. É Ele quem coloca o querer para então efetuar, para realizar. Agora, entre o querer e o realizar, há uma conquista, que é a nossa parte. A nossa parte envolve ação, envolve movimento, envolve empenho, envolve trabalho. Eu creio que antes de nós partirmos para as conquistas externas, que todos nós queremos e estamos aprendendo a sonhar com elas, nós precisamos conquistar o nosso próprio ser interior. Porque ainda há na mente e no coração de muitos cristãos situações mal resolvidas, lembranças torturantes, autoestima baixa, pensamentos destrutivos, carnalidades, inseguranças, medos, transtornos de comportamento e etc. Ora, uma pessoa com transtorno de comportamento, com insegurança, com medo, ela não age, porque o medo paralisa. Sem ação, jamais haverá uma conquista nessa vida. Quem está compreendendo? Então Deus não quer apenas lhe ensinar a conquistar. Deus quer que você primeiro se livre daquilo que paralisa você. Deus quer que você primeiro se livre daquilo que não deixa você agir, você trabalhar, você se movimentar para ir em busca de algo que você vai conquistar. Quem está recebendo isso por fé? Amém? Então assim, precisamos nos livrar de tudo isso, de todas essas mazelas. Precisamos viver em paz, tendo, ao invés desta consciência ruim, destas coisas que ainda estão impregnadas na nossa alma, nós precisamos ter os rios de água viva fluindo de dentro de nós, porque isso vai gerar o quê? Sabe? Saciedade, nós vamos estar completos, saciados, em paz, felizes, realizados, bem resolvidos interiormente, e isso vai nos impulsionar a agir. E quando você agir na direção de algo que você vai conquistar, você vai ser invencível e você vai ver a realização dos teus sonhos na sua vida. Você está entendendo? Então, antes de conquistar, é preciso ter este movimento. Para ter este movimento, você precisa se livrar de qualquer coisa na sua vida que lhe amarre, que lhe segure, que lhe impeça de agir, de se movimentar. Amém? Para isso, amados, nós precisamos todos, toda a igreja, altar, ovelhas, todos nós, precisamos fazer um exame minucioso e corajoso do que se passa lá dentro de cada um de nós.
Se algo precisar ser mudado, se algo precisar ser transformado, nós vamos corajosamente, em Deus, assumir essa conquista. Mudar algo dentro de nós é a maior conquista que alguém aqui pode, hoje, conseguir nesta noite. Vai ser, com certeza, a maior e mais importante conquista deste dia, talvez deste módulo para algumas pessoas. Então nós vamos nos mobilizar, porque Deus vai nos ajudar. Amém? Nada pode lhe impedir de ir além. Só você mesmo. Porque as coisas à sua volta, Deus já preparou todas elas. Já capacitou você, já mandou anjos à sua frente, para que você veja as grandes realizações. Então, para você se situar melhor, eu agrupei os cristãos, os crentes em Jesus, em 4 tipos específicos. Isto é para quê, bispa? Isto é para você olhar para dentro de você. Agora você não vai olhar para o irmão, para o marido, para o irmão que está ao seu lado. É para você olhar para dentro de você. E aí, você vai ver se você se enquadra nestas áreas, neste tipo, neste perfil. Comece vendo se você está num deles, porque Deus vai tratar de você hoje ainda. Primeiro lugar, aqueles cristãos, estamos falando de crentes em Jesus. Aqueles cristãos que estão se esforçando ao máximo para fazer tudo que a Bíblia ordena, mas que apesar disso se sentem frustrados. São aquelas pessoas que fazem tudo que sabem ser o seu dever, que andam na linha mesmo, mas sentem mais a pressão do dever que um verdadeiro prazer. É aquele cristão que anda na linha, mas mais por dever do que por prazer, por amor. É aquela pessoa que olha a sua vida e vê que Deus não está ainda transformando a sua vida como um todo. Ou então, não está mudando as circunstâncias à sua volta. Olha e vê as mesmas coisas, as mesmas circunstâncias. As coisas não estão como a pessoa desejaria que estivesse. São aqueles irmãos que têm preocupações com o dinheiro. São aqueles irmãos que têm preocupações com os filhos. Aqueles irmãos que têm mágoas causadas por amigos, ou pelo cônjuge, ou por namorados ou ex-namorados. São aqueles cristãos que temem não ser capazes de solucionar os problemas que podem surgir amanhã. São aquelas pessoas que, apesar de andarem fazendo as coisas certas, não têm um sono de paz. São aqueles que o sono é roubado. Conforme diz o salmista no Salmo 30, versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Estes cristãos não estão vendo o amanhã. Estão vendo só a noite, o anoitecer. São aqueles que continuam no choro. A luz do dia não traz o alívio esperado. Pelo contrário, quando amanhece, o amanhecer traz outras preocupações. São aquelas pessoas que vão tocando a vida, mas têm nas costas um fardo que lhes dá a sensação de um grande peso. Este é o perfil de um tipo de crente, que com certeza Deus trouxe a esta noite. Está aqui entre nós. Para você, existe uma saída. Amém? O peso, a aflição da nossa alma podem ser substituídos, sim, por um forte senso e real de liberdade, de tranquilidade. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que muitos dizem, isso eu sei, mas eu quero experimentar dessa liberdade, eu quero experimentar desta paz. Eu quero dormir, mas no amanhecer, eu quero o meu choro terminado, eu quero estar alegre, como diz a palavra. Só que para nós obtermos paz, amados, esta alegria, este estado de espírito e a alma, conforme diz a Bíblia, nós precisamos antes de examinar o nosso interior. Mas assim, examinar com muita sinceridade.
Nós precisamos ver alguns aspectos difíceis da nossa vida, que às vezes a gente não quer mexer, a gente não quer tocar, a gente não quer falar sobre aquilo. Mas hoje, você precisa olhar, detectar, e você precisa mudar o que precisa ser mudado. Porque isto aí pode ser a paralisação para você não agir e ir em busca das grandes conquistas. Quem está entendendo? Amém. Bispo, eu não me enquadrei neste tipo de cristão. Muito bem, vamos para o segundo tipo. São aqueles que estão indo muito bem, são aqueles que se sentem felizes, aqueles que se sentem satisfeitos quase o tempo todo. Esses são aqueles que amam mesmo o Senhor Jesus, demonstram isso. E por experiência, já sabem que Ele é fiel, que Ele vai resolver as situações que se levantam. São aquelas pessoas que leem a Bíblia, que ouvem a palavra, e que lê a Bíblia, ouvir a palavra é sempre uma bênção, é sempre um prazer. É aquela pessoa que a oração na vida dela não é apenas um ritual religioso, mas uma verdadeira comunhão com Deus, intimidade com Deus. Este é aquele crente que aprecia muito a sua igreja. Ele tem a alegria de possuir também bons amigos dentro da casa de Deus, familiares amados. São aquelas pessoas que se sentem verdadeiramente satisfeitas com o seu trabalho e fazem bom uso das suas horas de lazer, aproveitam bem o tempo que eles têm, que elas têm. Essas pessoas, não é que elas não tenham problemas, amados, é que Deus lhes dá força para prosseguirem vivendo. E elas já aprenderam a buscar forças no Senhor. Em resumo, pela graça de Deus, são aqueles irmãos que levam uma boa vida, já. Talvez você diga, uau, eu estou aí, eu me enquadro nesta categoria. Saiba que você pode obter mais de Deus. Desfrute das bênçãos de Deus, sim, mas não se contente só com isso. Não é porque a sua vida está andando que já chegou, que já está bom o que Deus tem para você. Amém? Desfrute daquilo que você tem, mas não se contente só com isso. Não permita que esse seu viver tranquilo se transforme numa coisa horrível chamada acomodação ou comodismo. Deus quer transformar um bom discípulo, amados, em um servo poderoso e cheio de amor. Se você já está nesta fase, o que está esperando para trabalhar para Jesus? Para alcançar outros patamares, para entender que Deus tem algo maior na sua vida. Portanto, disponha o coração para aceitar novos tipos de luta. Lembre-se, há novos desafios à medida que você se abre para mais. Se você fecha a porta, é isso que você vai ter. Se você quer mais, Deus tem mais. E quando vem coisas mais ou maiores, vem também os desafios maiores à vida. Só que tem gente que não quer mais desafios. Está bom do jeito que está. Deus está lhe dizendo nesta noite, eu tenho mais para a tua vida. Há novas conquistas para você. Abra-se para isso. Amém? Diz Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E olha que Paulo tinha feito, a missão dele estava cumprida. E ele diz, ainda não está bom para mim. Não é o que eu quero, não alcancei. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é só esquecer o passado de mazelas. Esquece o que você já fez também, que foi bem sucedido, e parte para coisas novas. Porque tem gente que fica, não, agora eu estou bem, agora eu tenho um emprego, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho um carro, minha família está estável, não sei o quê, eu tenho minha igreja, e pronto. Olha, para um pouquinho de olhar para isso e faça como o apóstolo Paulo fazia. Avançando para as coisas que diante de mim estão. Para quem se encontrou nesta categoria, saiba que existem coisas à sua frente que talvez você esteja sem ver. Deus colocou coisas novas para você. Amém? Terceiro tipo de cristão. Aqueles que se acham endurecidos. Preste atenção, porque eu sei que muitos estão entre nós que se encontram neste tipo. Parece que nada saiu como eles queriam. As promessas de Deus não se concretizaram, pelo menos para eles, na visão deles. Talvez sempre tenham se sentido um pouco diferente das outras pessoas. Nunca bem ajustados ou tão bem ajustados como seus irmãos. São aquelas pessoas que talvez nunca tenham sido citados como exemplos para os jovens.
por exemplo. Seus pais jamais os apontaram como modelos de conduta até para outros filhos. São aqueles em que os anos da adolescência ou da juventude, talvez ainda estejam nestes anos, aqueles em que estes anos foram muito difíceis. Talvez tenham bebido ou se envolvido com drogas, embora os pais não tenham ficado sabendo. Quem sabe se deram a práticas sexuais imorais. Depois, durante algum acampamento, ou durante algum retiro de jovens da sua igreja, prometeram a Deus que iriam se corrigir. Mas tal decisão só durou uma semana, quem sabe um mês. Agora sentem-se desanimados, indiferentes. É verdade que ainda vão à igreja. Possivelmente os outros pensem que são bons crentes, porque eles sabem fingir muito bem. Mas por dentro, acham-se espiritualmente frios, revoltados, insensíveis. De que adiantaria, eles pensam, experimentar mais uma vez o toque de Deus, a solução divina? Nunca deu certo antes. Existem pessoas aqui hoje que estejam se sentindo assim, com certeza. Você precisa e pode obter vida, porque você está apenas empurrando o seu viver, a sua existência. Você precisa encontrar vida. Talvez você pense que não há mais possibilidade de vida para você. Então pretende continuar fingindo e uma vez por outra buscar o alívio efêmero dos prazeres mundanos. Agora, se você estiver disposto a caminhar, a examinar a você mesmo, encarar o que você vai encontrar em seu interior por trás dessa fachada aí de indiferença e insensibilidade, aí você vai ver que falar de vida abundante deixará de ser um mero discurso ou uma palavra da igreja apenas. Mas eu queria avisar estas pessoas que não é fácil fazer isso. Nem acontece da noite para o dia. É uma caminhada difícil, íngreme, mas você pode se transformar. Creia que há transformação de vida para quem se encontra desta forma. Agora, comprometa-se com Deus em andar com pessoas de Deus. Em ir mais à igreja, aqui, vir mais à igreja, estar mais presente. Só para começar, você precisa se envolver com o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz, não pense, será que vai valer a pena? Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Não pense e nem se permita viver de retiro em retiro. Isso é baixo, isso é medíocre, isso é migalha. Você tem um banquete para desfrutar, que o Senhor preparou para você. E Ele quer que você experimente o poder dEle, o poder de vivificar vidas e situações a cada dia, a cada culto, a cada semana. Amém? Quarto e último tipo, para ver se alguém ainda se encontra nesta categoria. São aqueles irmãos que se encontram em posição de liderança na igreja cristã. Eu sei que existe aqui no nosso ministério e pessoas que estão aqui nos visitando, que vêm de outros ministérios, que estão ligados ainda aos seus ministérios e são diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, são mestres, são bispos, enfim, fazem alguma coisa em seu ministério. Essa necessidade que todos nós temos de ser um exemplo de maturidade cristã pode nos levar muitas vezes a um orgulho e também a um colapso nervoso. Eu digo isso por experiência própria. Você se cobra o tempo todo, porque você é colocado para a igreja como um exemplo, como um modelo. E essa cobrança intensa pode levar você ou a viver de peito estufado, que é o que acontece nos ministérios legalistas, eu sou melhor que todo mundo, olhem para mim. Ou o que é tendência de acontecer na graça de Deus, levar você a um colapso nervoso. O que significa isso? Que existem pessoas que sabem que os outros olham para estas pessoas e as veem como seres perfeitos. Às vezes dentro da sua casa, às vezes no seu trabalho, às vezes dentro da própria igreja.
O que não é verdade, porque na carne ninguém é perfeito, nenhum de nós é perfeito. Mas a necessidade de quem é líder, quem está em evidência, estimular os outros a crescerem espiritualmente, mostrar a operação de Deus, uma vida totalmente rendida ao Senhor, isso leva muitas vezes a liderança a camuflar alguns dos seus problemas. Há igrejas, graças a Deus a nossa não é, mas há igrejas nos Estados Unidos que falam da graça do Senhor, mas a sua liderança não mostra as suas necessidades, os seus problemas. Não podem. Tem uma necessidade de mostrar algo que não é real. Há um pastor muito conhecido, já citei aqui, não o nome, tem muitos livros, nós lemos livros dele, que falam em graça, não como nós, mas fala um pouco, esbarra na graça, e ele ficou doente, foi internado, sumiu 3 meses. Contou para a igreja que estava viajando, fazendo evangelismo em outros continentes. Ele estava internado. Porque ele não concebe a ideia de falar para a igreja que ele possa ter ficado doente. Que ele possa ter ficado hospitalizado. Isto leva ao quê? Ao orgulho e também a colapsos nervosos. Então, tem muitas pessoas que se sentem gratas a Deus por terem atingido uma maturidade espiritual e não precisa ser líder de nada, não é? Por ter uma vida consagrada a Deus. E aí ela diz, nossa, eu atingi uma maturidade tão grande, eu sou tão consagrada, eu sou visto assim pela minha família, pelos meus colegas de trabalho, pela minha igreja, que eu não posso mostrar quando eu tenho uma fragilidade, quando eu tenho uma debilidade na minha carne, quando eu tenho uma fraqueza. Há pessoas que já estão esgotadas na obra de Deus, prestes a explodir, cansadas de lutar contra tentações que não podem mencionar a ninguém. Há muito crente, há muita gente trabalhando em ministérios, esgotadas, porque elas não sabem mais como esconder uma tentação que elas não podem contar para ninguém. Isso deixa a pessoa com uma sensação de solidão muito grande. Isso é crente, é salvo. Todos nós precisamos entender que existe amor na igreja de Jesus Cristo. E que o amor cobre as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas, mazelas, as fraquezas, as fragilidades. Não importa se é um líder, não importa se está numa posição de destaque. Nós precisamos olhar uns para os outros, principalmente para a vida daqueles que já foram levantados, evidenciados por Deus como alguma coisa no ministério, na obra do Senhor, com amor. Com cuidado, sabendo que estas pessoas têm carne, não são super-homens, não são super-mulheres, têm as suas lutas, têm os seus problemas, têm as suas fraquezas na carne, como qualquer filho de Deus tem. Tem que existir amor. E eu quero hoje falar em nome desse amor, que tem que ser um amor não fingido, amados. Nós todos temos que deixar com que as outras pessoas nos conheçam bem, parar de nos esconder, de colocar uma máscara, para que as pessoas pensem que nós somos alguma coisa que verdadeiramente nós não somos. Nós precisamos aceitar ajuda. Eu estou falando com quem tem uma posição de proeminência, seja no seu trabalho, se você é chefe, se você é um gerente, se você é um diretor, se você é um líder, se você na escola é um líder, se você é um professor. Existe autoridade, existe quem manda, existe quem obedece, é verdade. Mas nós temos que trazer para nós esta consciência. Nós também sofremos. As autoridades também têm dúvidas. As autoridades também sofrem. Dentro da igreja, há chamados diferenciados. Isto não faz das pessoas que têm um chamado diferenciado super-heróis. Amados, nós precisamos ver o amor de Deus e, deixar cair esta coisa que se constrói e que separa as pessoas. Tudo que separa as pessoas é do maligno. Em graça, nós acreditamos que é possível acabar com esta distância que há entre os chamados crentes comuns e o pastor da igreja, o dirigente. Aquela coisa causada pela posição de liderança que algumas pessoas ocupam na obra do Senhor. Agora, para isso, estas pessoas precisam fazer um exame também minucioso, um autoexame, para poder diminuir esse ritmo de uma vida, às vezes, agitada, dedicada ao ministério, e identificar as questões interiores sepultadas por baixo lá de tarefas de liderança.
No nosso ministério isso não acontece, temos o amor da igreja, somos transparentes, mas muitas pessoas chegam aqui e dizem, eu não aguento mais. Eu não posso me abrir, e vêm se abrir com a gente. Nós temos gabinetes agendados com pastores de outros ministérios. Às vezes nós pensamos e-mails de pastores, de líderes de outros ministérios. Às vezes quando nós recebemos esses e-mails, estas cartas, esses telefonemas, nós achamos que é para falar da graça, da doutrina. É que as pessoas veem em nós seriedade no nosso ministério. E falam, eu vim aqui, como eu recebi 2 pastoras há alguns meses, e elas disseram para mim, nós viemos aqui apenas para desabafar. Eu falei, mas vocês não me conhecem. Não, nós assistimos o programa, nós ouvimos os CDs, nós temos a literatura do apóstolo, nós acompanhamos vocês à distância e vocês têm credibilidade. Eu vim aqui, a senhora me escute, por favor, eu estou doente, eu estou abatida. O meu ministério quer fazer isso comigo, me mandar para lá, me fazer isso aqui. Eu vim aqui desabafar, me ajude, me dê direção. Eu digo, mas eu não sou o seu líder, a sua líder. Me ajude, eu não posso falar isso na minha igreja, eu não posso me abrir desta forma. E as 2 começaram a chorar, 2 pastoras. E começaram a chorar e a chorar e a chorar. O que significa isso, amados? Falta amor para nós aceitarmos as pessoas com os problemas delas, com as diferenças, com as fragilidades. Vocês têm que olhar para o altar desta igreja e têm que olhar o altar desta igreja com respeito, com reverência, mas sabendo que aqui existem pessoas iguais a vocês. Que nós não podemos criar aqui uma casca que a gente depois não possa, compartilhar coisas com a igreja. Nós temos que compartilhar, nós dependemos do amor da igreja para continuar de cima desse altar. Então, quando nós todos examinamos a nós mesmos, quando nós todos examinamos as nossas lutas, nós percebemos que todos nós desejamos ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida autêntica. E nós cremos neste ministério que nós podemos conquistar este tipo de vida. Amém? Jesus quer que a gente tenha o prazer de uma comunhão profunda com Ele, mas que nós sejamos bons representantes dEle neste mundo. Você quer ser um bom representante de Cristo nesta terra? Amém? Para isso, tem que ser necessário, é necessário, que todos nós nos submetamos a uma cirurgia, a uma operação bastante dolorosa que vai acontecer já. Uma operação, uma cirurgia mesmo. Deus não se contenta com uma mudança parcial. Você tem que saber disso. Depois que eu vim para a igreja, eu fumava um maço, agora eu fumo meio. O que aconteceu na sua vida? Nada. Eu bebia 2 litros de chopp, agora eu bebo 1. O que aconteceu na sua vida? Eu menti um monte, agora de vez em quando escapa uma mentira. O que aconteceu na sua vida? Nada. Jesus não quer representantes dele nesta terra pela metade. Jesus não quer obra pela metade. Jesus não quer alguém transformado pela metade. Porque Jesus não salva pela metade. A salvação, quando ela vem, ela é completa. Amém? Então, amados, Deus não se contenta com mudanças parciais. Nós temos que passar, todos nós, se queremos conquistar alguma coisa nesta vida, por uma transformação radical. E por uma até reestruturação da forma como nós vivemos. Não se assuste se depois destes 5 dias a sua vida mudar. Se a sua forma de viver for totalmente transformada, reestruturada, é Deus quem está fazendo isso. E se nós quisermos conquistar a nós mesmos, nós precisamos experimentar a transformação que o Senhor pode proporcionar. Nós vamos exercitar a coragem de ser honestos conosco mesmos. E vamos crer que na hora em que nós avançarmos para essa conquista interior primeiro, nós aí sim seremos invencíveis e alcançaremos os nossos ideais em cada área da nossa vida. Você está entendendo o que Deus quer fazer? Lá dentro primeiro, para depois você estar pronto para conquistar qualquer coisa. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
tem que haver uma cirurgia aí dentro da sua cabeça. Para você pensar do jeito que a Bíblia manda pensar. Aquilo que é puro, que é amável, de boa fama, aquilo que tem virtude, o que não tem não serve para Jesus. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Deus quer pessoas irrepreensíveis. Não adianta sair por aí, eu vou conquistar, eu vou sonhar e vou ver o meu sonho realizado, se você não tiver uma conduta irrepreensível. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Diga, eu sou luz neste mundo. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esta noite. É aqui que você vem. É aqui que Deus lhe traz para tirar as cargas que está sobre você. As mentiras que você vive aí de fachada, que não é real. Aquilo que você tem passado, que não é verdade. E os outros estão construindo uma ideia equivocada a seu respeito. Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Você pode ter entrado aqui com a alma em pó. Não tem nada. Virou pó. A palavra vivifica. E esta noite você será vivificado pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, Jesus. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se você está abatido na sua alma, se você tem escondido alguma coisa para que ninguém saiba, Jesus te trouxe aqui e está lhe dizendo, eu sei, e eu quero vivificar a tua alma nesta noite. Amém? Oséias 14, 7. Os que se assentam de novo, à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Você vai ser conhecido como alguém transformado pelo poder de Jesus Cristo. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, digo, meu Deus é de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós. É Ele que vai operar na sua vida. O que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Há uma cirurgia. Deus vai operar aquilo que é agradável. Para Ele vai ser agradável na sua vida. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Romanos 2, 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Deus quer circuncidar o seu coração, tirar a sujeira, tirar aquilo que esconde a verdadeira obra de Jesus na sua vida. Amém? Você vai passar por uma cirurgia. Zacarias 9, 11. Quanto a ti, igreja, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Deus está tirando cativos da cova nesta noite. Voltai à fortaleza. Está falando com crentes. É para voltar para a igreja. É para voltar para Jesus. É para voltar para o teu chamado. É para voltar para as coisas lá do alto. É para voltar para a visão celestial que Ele te deu no dia da tua conversão. É para voltar para as coisas que valem a pena nesta vida. Ó presos de esperança. Quem está preso de esperança é porque não está vivendo na fortaleza que é Jesus Cristo. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Receba, meu amado. Volte-se para Jesus. Volte-se para a sua palavra. Volte para a igreja. Volte para o altar. Volte para o louvor. Volte para a casa de Deus. Volte-se para o seu chamado. E tudo vai ser restituído na sua vida. Aleluia. E eu encerro com Romanos 15, 13, que diz, e o Deus da esperança, há esperança para você, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quem quer tudo isso para a sua vida? Você se examinou? Feche seus olhos. 1 minuto para você olhar para dentro de você e ver que tipo de operação precisa ser feita aí dentro. Que tipo de cirurgia o Espírito Santo de Deus vai realizar esta noite aí no seu coração? O que é que precisa ser mudado?
O que é que precisa ser transformado? Não olhe para as situações, olhe para dentro de você. Em você. No seu modo de pensar, o que precisa ser mudado? Nos seus sentimentos, o que precisa ser mudado? O que é que você vê que precisa ser extirpado, arrancado de dentro de você? Sentimento, uma lembrança, uma mágoa, uma dor, uma maneira de falar, uma maneira de agir, um comportamento, um sentimento, uma vingança, uma dor no coração. O que é que precisa ser tirado hoje? Deus vai fazer a partir de agora uma cirurgia interior na vida daqueles que querem conquistar coisas. A maior conquista é a sua própria. E você tem a oportunidade hoje de conquistar você mesmo para a glória do Senhor. Nós vamos orar. O Bispo Rai vai orar e vai encerrar o culto. Os louvadores vão ficar louvando a Deus. E eu e os pastores e as pastoras, nós vamos ajudar você a avançar hoje, em nome de Jesus, se livrando daquilo que dentro de você é uma prisão. Você identificou algo que prende a sua vida? É isso que vai ser arrancado hoje, pela fé. Ninguém vai cortar o seu peito, ninguém vai usar um bisturi, mas o Espírito Santo de Deus fará isso para a glória do Senhor. Se você quer esta cirurgia do Espírito Santo, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. Eu sei que o culto vai acabar, mas Deus não vai parar aquilo que Ele começou. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer o seguinte, por favor. Eu queria que os nossos queridos presbíteros, diáconos me ajudassem. Eu quero só uma fila aqui na frente e a fila vai ficar no corredor. Só uma fila aqui na frente, ninguém atrás de ninguém. Depois que nós orarmos por cada um, aí esses daqui vão voltar aos seus lugares e outros virão. Por favor, só uma fila. Queria que os louvadores viessem aqui, os que puderem louvar hoje. Alguma coisa hoje, muito grande, especial, Deus preparou para você. Para você, internauta, também. Receba esta cirurgia aí, nos seus pensamentos e no seu coração agora, em nome de Jesus. A igreja deve louvar a Deus. Os que virão aqui vão vir como se estivessem entrando num grande centro cirúrgico do Senhor. Esta é uma visão que Deus nos deu. Uma sala de cirurgia. Um filho de Deus numa cama, numa maca. E o próprio Jesus e seus anjos operando dentro de cada um. Nós vamos ser apenas instrumentos de Deus para você entender que algo está se sucedendo hoje, radicalmente e definitivamente na sua vida. Amém? Amém, em nome de Jesus. Eu vou desligar o meu microfone, que eu quero orar com cada pessoa. E eu quero que você receba a oração do bispo. Depois glorifique a Deus. Ele vai dar a bênção final. Os que precisarem sair, vão sair. Os que forem lá embaixo, vão descer, vão ter comunhão lá embaixo. Aqui no santuário, transformamos agora este espaço num centro cirúrgico do Espírito Santo de Deus. Vamos respeitar a grande obra que Deus faz hoje, definitivamente, em todas as vidas que aqui quiserem participar desta cirurgia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos que nós todos recebemos, ó Pai. E sabemos que eles vieram de Ti, vieram diretamente do trono da Tua graça. Ó Deus, a Tua palavra não volta vazia,
nós cremos, ó Pai, que ela não volta para Ti antes de cumprir desígnios e propósitos. E Tu colocaste em nosso coração, Jesus, Tu colocaste a inspiração de trazer esse módulo, Jesus, de encorajamento, ó Deus, para grandes conquistas. E nesta noite, ó Deus, entendemos pela fé, pelos Teus ensinamentos, que antes das conquistas materiais, das conquistas espirituais, nós precisamos conquistar a nós mesmos, ó Deus. E aqui está um povo, Jesus, que ouviu a Tua palavra, que creu naquilo que foi exposto, ó Pai. Por isso, numa atitude de fé, numa atitude de movimento, ó Deus, para ver, ó Pai, aquilo que está prometido, os Teus desígnios, ó Pai, se cumprirem em suas vidas, se moveram, se movimentaram até este altar, ó Deus, para concordantemente, Jesus, com as pessoas, com as autoridades espirituais que Tu tens levantado nesse ministério, ó Deus, orarem e verem e sentirem a manifestação do Teu amor, Jesus, em busca da conquista de si mesmos, ó Deus, de si próprios. Ó Deus, nós Te damos graças e glórias, Jesus, porque nós estamos no ministério, Jesus, temente a Ti, ó Deus, um ministério que dá a Ti toda a reverência, Jesus, toda a soberania, um ministério que se move, ó Deus, de acordo com a orientação e com os impulsos do Espírito Santo de Deus. Por isso, ó Deus, a Tua vontade se manifesta, a Tua vontade se realiza nesse lugar, Jesus. Humildemente nós oramos, ó Deus, com o nosso coração contrito, declarando a Ti, Jesus, ao mundo espiritual, que nós precisamos da Tua força para viver, que nós precisamos da Tua palavra, Jesus, e que hoje é noite de renovação, Jesus, é noite de conquista, ó Pai, de nossos interiores, de conquista de nós mesmos, ó Pai, para que nós possamos conquistar tudo aquilo, Jesus, que é nosso direito, tudo aquilo, ó Pai, que Tu mesmo já conquistaste antes por nós, há 2000 anos na cruz do Calvário. Ó Deus, através da nossa atitude de fé, do nosso comportamento alinhado com a Tua palavra, Jesus, nós veremos, ó Pai, a manifestação de todas as conquistas, ó Pai, que já foram feitas na cruz do Calvário. Nós veremos tudo isso se manifestar nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós Te damos graças e glórias. Te damos, ó Deus, soberania total, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que preparas, ó Pai, a palavra adequada, Jesus, para o momento adequado da Tua igreja, desse ministério. E nós recebemos em nosso coração, com ações de graças, ó Deus, os Teus planos, os Teus propósitos, a manifestação da Tua vontade, Jesus. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Deus. Abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, ó Deus, para que a Tua vontade se manifeste nas nossas vidas. Ó Deus, este povo que crê nas Tuas palavras, Jesus, que crê nos Teus ensinamentos, ó Pai, é fiel, coloca em prática, Jesus, os ensinamentos recebidos neste altar, para enxergar, ó Deus, com os olhos da fé, e para ver, Jesus, a realidade manifesta em suas vidas, daquilo, ó Pai, que já existe no reino espiritual. Como é bom, Jesus, nós temos um Deus, ó Pai, que se preocupa com o nosso interior, que se preocupa, Jesus, com as conquistas interiores, tão importantes, ó Deus, fundamentais, para que outras conquistas se manifestem em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por esse momento, por esta cirurgia, ó Pai, que Tu estás fazendo em vidas preciosas, em vidas que Tu mesmo predestinaste para Ti, para o louvor da Tua glória, desde antes da fundação do mundo.
Ó Deus, vidas que têm propósitos, vidas que têm história, Jesus, vidas que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, vidas, ó Deus, que têm, ó Deus, planos perfeitos de vitórias, definidos desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, graças te damos, ó Deus, pelo que tu vais realizar, Jesus, nesses 5 dias, ó Deus, a começar pelo dia de hoje. Sabemos, ó Pai, que tu tens um pacote completo, Jesus, de bênçãos, ó Deus, para manifestar na vida dos teus filhos. Nós queremos agora, Jesus, encorajar o teu povo, Jesus, para que se movimente, para que tenha comportamento, para que tenha atitudes de fé, Jesus, para receber, Jesus, aquilo que já está liberado, aquilo que já está determinado por ti, Jesus. Graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado por esse culto maravilhoso, ó Deus. Obrigado, Jesus, por esse banquete espiritual. Ó Deus, que os internautas que nos assistem, ó Pai, através da internet, sejam alcançados, ó Pai, através desse amor, Jesus, que flui aqui nesse santuário, nesse amor que tem permeado o nosso meio, Jesus, e que tem feito milagres, prodígios e maravilhas. Ó Deus, nós declaramos que aqueles que vão ouvir esta mensagem, ó Pai, através de CD, ó Deus, vão também ser contaminados e vão ter as suas vidas transformadas em busca, Jesus, de conquistas interiores. Ó Deus, para que conquistem, ó Deus, sem limites, sem barreiras, aquilo que são promessas tuas para a vida dos seus eleitos, Jesus. Ó Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus, pela tua obra redentora, ó Deus, pela tua obra poderosa na vida, Jesus, daqueles que se chamam pelo teu nome, das tuas ovelhinhas preciosas, daqueles, ó Deus, que colocam os ensinamentos aprendidos, ó Pai, que jorram do teu altar em suas vidas, na busca, Jesus, por fé, de ver as transformações prometidas na tua palavra se manifestarem em suas vidas. Nós sabemos que tu és um Deus fiel, tu és um Deus galardoador daqueles que o buscam, tu és um Deus que não frustra, Jesus, os teus filhos, aqueles que com coração sincero e contrito, Jesus, colocam as suas esperanças, colocam, Jesus, a certeza da vitória no altar da graça de Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta noite. Obrigado, Jesus, pela honra e pelo privilégio de podermos ter participado, Jesus, dessa maravilhosa festa. Ó Deus, desse banquete espiritual, dessa cirurgia, Jesus, que tu estás fazendo com aqueles que te são íntimos, ó Deus, com aqueles que tu amaste desde antes da fundação do mundo e predestinaste em amor, ó Deus, para o louvor da tua glória. Ó Deus, que privilégio da tua igreja, que privilégio, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, de terem as suas vidas edificadas nos firmes fundamentos da graça de Deus. Graças te sejam dadas, ó Deus. Amém. Graças te damos, ó Deus, porque nesse lugar nós não temos limites de tempos. Não temos limites de tempo, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, nas tuas mãos, para que o mover do teu Santo Espírito, Jesus, dirija, conduza esta reunião, conduza o teu povo em vitória verdadeira, Jesus. E que aquilo que está planejado para esse dia, para esse primeiro dia deste módulo, Jesus, se manifeste na vida dos teus filhos. Ó Deus, nós pedimos agora, Pai, a tua igreja que se encontra nesse santuário, que se coloque de pé, Jesus,
para cantar louvores a Ti, Jesus. Ó Deus, para que nós, em um só coração, em uma só voz, louvemos, ó Deus, o Teu nome que é santo, Jesus. Cantemos louvores, cantemos vitórias, porque nós cremos, ó Deus, que a vitória, Jesus, que Tu já liberaste, se manifestará na vida de todos nós. Oh, aleluia, Jesus. Graças Te damos, ó Deus. Sonhos de Deus se realizam, mas é preciso acreditar. Acredite, é possível. Sonhos de Deus vão se manifestar na tua vida. Amados irmãos, nós vamos fazer o encerramento do nosso culto, mas nós vamos aqui ficar até o momento que necessário for. Aqueles que quiserem oração, permaneçam no santuário, porque nós, sem limite de tempos, vamos orar e vamos declarar a conquista interior na vida de todos aqueles que ouviram esta palavra no dia de hoje e que, numa atitude de fé, virão aos altares do Senhor para receber as orações e para verem a manifestação do poder de Deus em suas vidas. Eu declaro que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós, e aqueles que recebem em seu coração, digam amém e amém. Glória a Deus, boa noite a todos, para aqueles que vão já de volta para suas casas, e até amanhã, não falte. Certamente Deus tem planos grandiosos para manifestar na sua vida, neste particular, nesse tema particular desse módulo poderoso, que grandes benefícios vai trazer à vida das ovelhas do Senhor Jesus. Boa noite a todos, vão em paz em nome de Jesus e até amanhã. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Boa noite, internauta da graça de Deus. Até amanhã. Você tem um encontro conosco. Volte, sintonize, acesse o nosso site. E certamente Deus vai falar com a sua vida no dia de amanhã. Mais uma vez, em nome de Jesus. Boa noite a todos, em nome de Jesus, vão em paz.